Fala, meus amigos! Fala, nação zonática! Tudo beleza? Estamos aqui para começar mais um plantão do Zona com as últimas informações do Esporte Clube Bahia, viu? Todo mundo aqui é esquadrão de aço, então este vídeo é direcionado para o torcedor tricolor. A gente vai falar sobre o novo CT, novas informações, iremos falar sobre os retornos importantes para o próximo jogo contra o Vasco e também iremos falar sobre o nosso adversário, sobre o Vasco da Gama, que foi eliminado da Copa do Brasil e vinha uma derrota aí acachapante na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Você já sabe, o pedido inicial é para deixar aquele like, se inscrever, ativar o sino, compartilhar e ficar atento aí à nossa página principal do Zona Mista, porque lá você pode ativar o lembrete da live com Nilton Mota, que vai acontecer hoje, às 20 horas, e a gente conta com a sua audiência, tá? Tem link na descrição, tem card, tudo aí para você poder acessar essa live e não perder essa resenha que tem tudo para ser sensacional, histórica, porque Nilton Mota tem muito para poder agregar sobre divisão de base e tudo que foi construído ao longo desses últimos anos, tanto no Bahia quanto no Vitória. Vitor Torres, boa noite, como é que você tá, Painho? Boa noite, tudo ok, né? Melhor ainda sabendo que mais tarde a gente estará lá no Zona Mista, como você falou, entrevistando o Nilton Mota, que tem muito para poder falar sobre Bahia e Vitória, né? Então, hoje a gente está com a bancada tricolor, mas lá, como todo mundo sabe, é misto, né? Misto não, é Zona Mista, que tem torcedor do Bahia, tem torcedor do Vitória, e aí a gente... Mas tem misto também lá, né? Tem Esse negócio também, de né? Ícaro falar que é fã de Fernandinho aí é coisa de misto. Ele vai se misturando, literalmente. E aí a gente vai trazer, né? Inclusive, teve até ontem, né? Uma galera que deixou algumas sugestões de perguntas, a gente vai levar para poder contemplar também para a galera lá, né? Que vai acompanhar no Zona Mista. Boa. Talaço, como é que tá, papai? É isso, fala nação zonática, não sei que hora vai sair o vídeo, né? Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Como a galera já falou, já recebemos o Nilton Mota. Não precisa nem descrever, né? Quem conhece futebol baiano conhece Nilton Mota. E vamos falar um pouco de Bahia e essas últimas novidades. E eu já quero que você comece, tá, pai? Aí, ó, novo CT, informações importantes saíram dia de ontem, a apuração de Marcos Valença e Bia Jesus, né? É isso, eu e Vitor fizemos um vídeo até falando da primeira informação, né, que foi de Rafael Seixas, sobre a possibilidade do novo CT ser na paralela, ali entre Orlando Gomes e a paralela, na verdade, né, ao lado da FTC. A gente até fez uma projeção de como ficaria perto do aeroporto, os benefícios que trariam tanto para o time quanto para a cidade de Salvador, né, com certeza um complexo esportivo como um CT do Grupo City. Uma via importante como a paralela agregaria aos dois, não só o Bahia, né, mas como a cidade de Salvador também. Mas agora surgiu a novidade, informação do canal Extracampo, né, isso de Marcos Valença e Bia Jesus lá, trouxeram hoje ainda essa notícia, dizendo que não negam a informação de Rafael Seixas, mas que não há certeza ainda do local, que pode ser na paralela, mas também pode ser na via metropolitana, que era o que se falava anteriormente, né? A gente já teve algumas notícias sobre o novo CT, sobre essa compra de terreno, e o que se falava primeiro era disso aí, da via metropolitana. Então, Marcos Valença traz essa informação aí, de que ainda não está confirmado aquele local ao lado da FTC na paralela. Aí a gente tem que aguardar, né? Cada local tem suas vantagens. A via metropolitana é um lugar ainda menos explorado, digamos assim, então teria facilidade dos jogadores se locomoverem de maneira mais facilitada, não teria trânsito, talvez o terreno seja mais barato, talvez não, com certeza deve ser mais barato do que na paralela, né? Que hoje é um dos lugares mais valorizados de Salvador. Mas na paralela também tem suas vantagens, que foi o que a gente falou aqui semana passada, essa conexão com a cidade e a proximidade do aeroporto. Esperar uma notícia oficial, né? Que já tem tempo que roda essa notícia, mas nada confirmado ainda oficialmente, nem pelo Bahia, nem pelo Grupo City, para que a gente possa ter mais clareza e fazer uma avaliação mais sóbria, né, sobre os prós e os contras desse novo CT do Bahia. Perfeito. Vitor Torres, já partindo para outra pauta também importante. No jogo contra o Cruzeiro, o Bahia não teve Santiago Arias, não teve Caio Alexandre. Acho que a ausência de Arias foi muito bem suprida para o Gilberto. A de Caio Alexandre já nem tanto, porque em termos de característica, Jean Lucas teve que se desdobrar ali numa posição que ele não está habituado e, enfim, tecnicamente ele também não tem deixado um pouco a desejar nos últimos jogos, mas os dois voltam para essa partida. Fala um pouco sobre esses retornos importantes. É isso, né? Eu acho que já, como diz bem o título aí da rodapé, são retornos fundamentais, eu não diria nem que importantes, né? Arias, apesar de ser um cara que eu gosto, que eu gosto bastante, né? Talvez aí um dos que eu mais, sei lá, admiro nesse elenco atual, por conta do seu profissionalismo e o que ele realmente entrega assim dentro de campo, eu gosto bastante, me sinto representado. Ele foi bem
suprido pela presença de Gilberto, né? Gilberto que inclusive dá uma característica diferente para a equipe, é um cara que desenvolve mais o jogo no meio de campo, embora seja menos forte fisicamente talvez do que o próprio Arias e tenha menos consciência técnica e tática ali na hora de defender, né? Mas ainda assim o Bahia tende a ganhar bastante, né? Com esse embate entre um e outro, né? Embate positivo. Então volta a Arias, provavelmente vai ser titular, né? Até então não fez nada para que ele pudesse ir ao banco e Gilberto também nem fez nada de tão extraordinário para poder tomar a vaga do titular. Né? Acho que dentre as poucas permanências que nós devemos ter nessa equipe, que a gente gostaria de que permanecesse na equipe, a Arias talvez seja uma delas, né? Não sei se todo mundo concorda. Pode deixar aí nos comentários se de repente você acha que Gilberto pode ser titular, né? Não tem problema nenhum. A gente acata aqui a sua opinião também. Mas, sobretudo, no meio de campo, aí sim, esse para mim é insubstituível, né? Embora também, às vezes, dê aquela boa e velha oscilada, mas é um cara que não deixa com que os nossos zagueiros passem por dificuldades, né? Então, ele é o ditador, né? O carregador de piano, tá ali. Não é um bom marcador, mas é um bom distribuidor de bola, né? É um cara que faz o jogo do Bahia virar o tempo todo. E, para mim, esse sim é insubstituível. Jean Lucas até assumiu pela primeira vez, não sei se na carreira ou no Bahia, a responsabilidade de ser o primeiro volante. Mas como ele não vem jogando bem, nem um pouco mais à frente, e também um pouco mais atrás ali, resguardando um pouco a defesa do Bahia também, ao meu entendimento, não foi uma belíssima partida, apesar de ser bastante elogiado pela galera do Cruzeiro lá, das mídias independentes, lá em Minas ele foi o cara bastante exaltado, ainda é um cara que eu acho que pode entregar muito mais. Né? Nessa posição, se treinar um pouco mais, pode se tornar mais uma opção, mas aí ganha a concorrência de Tassiano, né? Mas esses são os retornos pro Bahia para o jogo contra o Vasco. Só uma opinião rápida sobre o Jean Diga aí. Lucas. Eu acho que de primeiro volante ele pode funcionar, só que ele tem um negócio que a gente já percebe desde quando ele jogava mais à frente ali, que ele de vez em quando tá meio disperso no jogo. Ele meio que dá uma desligada assim rápida, porque ele é um jogador que realmente tem atuações, por mais que tenha caído um pouco, são equilibradas. E quando você tem esses lapsos de perda de qualidade no jogo, quando você é primeiro volante, você bota mais em risco o time. E o Bahia começou meio mal, os 10 a 15 primeiros minutos, assim, e teve várias bolas, assim, besteira, tipo de passe de lado, que Caio Alexandre não costuma errar, que perde a posse, mas ele, por ter um físico avantajado e uma qualidade que se sobrepõe a tudo, ele conseguia recuperar, mas tinha esses vacilos. Então, eu acho que realmente dá para testar, não é impossível. O segundo tempo dele foi bom, mas eu acho que funcionava melhor realmente com o Caio Alexandre ali, recebendo essa primeira bola ali no meio de campo. É isso, vai ser um retorno fundamental contra o Vasco, inclusive pensando nessa partida contra a equipe do Vasco da Gama, o Bahia se representou nessa segunda-feira, tá? Diferente das semanas anteriores em que houve 4 dias de folga aí de uma semana para outra, o Bahia não vai ter folga ao longo da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo com atividades, no domingo deslocamento para o Rio de Janeiro e na segunda partida contra o Vasco, a assessoria de comunicação do clube nos atualizou acerca disso, tá? O Bahia, ele se reapresentou com aquele bom e velho trabalho regenerativo, mas, além disso, teve também uma atividade tática e também um trabalho técnico aí com os atletas que atuaram menos de 45 minutos. Bom, a tendência é que tenhamos mais novidades, tá? No jogo contra a equipe do Vasco. Afinal de contas, na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni deu a entender que pode colocar novamente Biel como titular. Ele, inclusive, revelou que o Departamento de Saúde e Performance tinha dito que Biel só poderia jogar 30 minutos. Ele disse que achava que, pelo treino, pelo dia a dia, ele poderia jogar 45 e ele jogou 60, né? Saiu mais ou menos aos 15 ali da segunda etapa. E aí, com mais uma semana de atividade, a tendência é que Biel seja titular de novo. E ele abre aí a oportunidade, a sugestão no meio da sua explanação de Ademir também cair pelo outro lado. Pode ter sido um bom e velho blefe para a equipe do Vasco, ou também pode ter sido uma oportunidade. Inclusive, a pressão do torcedor tricolor está muito grande para que Lúcio seja titular desse time, já que ele, desde julho, mesmo sendo reserva e jogando apenas uma partida como titular, sem ainda completar 90 minutos, já tem mais gols do que a dupla de ataque do Bahia nesse recorte de julho até aqui, Tassiano e Everaldo, tá? O Vasco vive um momento delicado, inclusive, vem em viés de baixa aí no Campeonato Brasileiro da Série A, foi derrotado na última rodada para o São Paulo por 3-0 e viveu uma dolorosa eliminação na Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro e, com isso, certamente vai chegar pressionado e com a moral baixa para essa decisão importante, né? Afinal de contas, temos mais 8 jogos, serão 8 finais, aí 8 decisões, essa decisão contra o Sport Clube Bahia. A gente sabe que esse negócio de freguesia nem sempre entra em campo, mas tomara que entre, porque a vantagem do Bahia sobre o Vasco é grande e o Vasco está bem desestabilizado para essa partida, que o Bahia, evidentemente,
que não vive também uma fase extraordinária, tire proveito disso e possa conquistar os 3 pontos em São Januário. Meus amigos, é isso. Nos vemos mais tarde com o Newton Mota, viu? Abraço para vocês aí. É isso, todo mundo convidado aí, né, a partir das 19 horas você já fica já começando a separar seu lanche, separar aí seu tempinho para poder prestigiar a gente um pouco mais tarde. Separar o lanche não, pedir o lanche. Pizza ou Red Burger, né? Verdade. Quando começar 8 horas, você já vai ter pedido já. E cupom Vi pelo Zona. Hoje tem cupom Vi pelo Zona na Oxa Saiteria e no Bona Pizza. 20% de desconto no Bona. Exatamente. Pode pedir com o cupom Vi pelo Zona. Pega a visão. Vem com a gente que você vai se dar bem. Falou, galera. Valeu, galera. Boa noite.